Pronto. Simbora. Bom, pessoal, vamos lá rememorar alguns conceitos de teoria geral da empresa, direito empresarial número 1, tá? Se não der tempo nessa aula de hoje, que é uma aula mais curta, não tem problema, eu continuo aqui a gravação, tá? Vocês podem sair e a aula do Bruno, mas eu já quero fazer também a revisão, que nossa semana que vem é a nossa prova, salvo engano, deixa eu até verificar. Essa semana é a semana de revisão, não é isso? Porque isso, do dia 5 ao dia 10, ao dia 9, perdão, será a semana de provas de vocês. Professor, como é que vai funcionar essa semana de provas? Deixa eu até sair aqui da apresentação para falar com vocês. Professor, como é que vai ser essa semana de prova? Bom, essa semana de prova, ela vai funcionar daquela mesma forma que foi o semestre passado, tá? E aí a gente vai enviar um link, vocês têm 24 horas para responder. Tranquilo? Simples, fácil. Só entrar no link, no dia da prova a gente disponibiliza o link, vocês têm 24 horas para responder. Então envia às 8 horas da manhã, 8h30, sempre no horário da aula, o professor vai disponibilizar o link, vocês entram naquele link, e aí 24 horas depois é o prazo de vocês para a entrega, beleza? Professor, qual o ID da reunião? Deixa eu dar uma olhada aqui, Diego. Olha, o link que eu tenho é aquele que está lá no grupo, vê se dá certo. Coloca aqui para você. Que é só clicar aí, cara. Ver se dá certo acessar. Beleza? Então, na semana que vem nós iniciamos nossa semana de provas. Tá? Então, essa semana toda é a semana de revisão. Semana que vem, semana de provas. Pós-semana, semana de correção das atividades. Beleza? Tranquilo? Lembrando que essa prova da V1 podem ter questões abertas, como também podem ter questões fechadas. Falo isso mais em relação aos novatos. O veterano já sabe como é que é o nosso esquema de avaliação. Essa AV1 ela vale de 0 até 8, porque tem 2 pontos do trabalho, né, que são aquelas atividades que estão fazendo nas atividades híbridas. Professor, não fiz as atividades híbridas, não deu tempo, não funcionou, deu problema no prazo, tem problema. A gente vai dar certo, a gente vai ajeitar isso daí, beleza? E a gente consegue compor a nota do trabalho, tá? Então, na semana que vem, a gente vai, portanto, iniciarmos nossas avaliações. Eu queria fazer com vocês essa nossa revisão. Mas antes eu queria só recapitular alguns conceitos do direito empresarial número 1, tá? Antes de iniciarmos a nossa revisão. Queria finalizar de fato a matéria. Deixa eu só permitir a entrada de alguém. Pronto, Jaqueline já entrou. Show de bola. Então, bora lá. Opa. Pronto. Bom, nós falamos no direito empresarial, logo nas nossas primeiras aulas, né? As 3 fases do direito empresarial. Opa, caiu. Calma aí, apresentação. Deixa eu só abrir aqui, meu povo, que está com 2 apresentações, porque está dando erro. Só um segundo, deu uma quedazinha aqui do PowerPoint. Deixa eu abrir de novo. Pronto. Então nós falamos nas nossas primeiras aulas sobre as 3 fases do direito empresarial. Primeira fase, aquela fase ainda muito amadora, muito inicial, né? Acerca dos primeiros relacionamentos comerciais da época, né? Onde tinha aquela figura do comerciante, onde ele passava, ele era um navegador, na verdade, onde ele levava ali seus produtos para vender em outras cidades. Na verdade, ele não era nem cidades propriamente dito, né? A gente está falando ali do início do século XII, algo ainda muito arcaico, né? Mas essa é a primeira fase que nós temos, assim falando,
do direito empresarial, né? Por quê? Porque nessas primeiras formas de comércio existia um escambo, existiam as trocas por mercadorias. Essa primeira fase é nela que surgem aquilo que a gente chama de corporações de ofício. E nessas corporações de ofício nós temos a figura do comerciante. Tá? Essas corporações de ofício eram meio que associações criadas para que protegesse aquele público denominado de comerciante. Professor, e quem é que denominava, quem é que escolhia, quem eram os comerciantes? Nesse caso, a própria pessoa se auto-intitulava como comerciante. Se eu pratico essa atividade empresarial, comercial, na verdade, eu posso então me intitular como um comerciante. Então era algo muito subjetivista, tá? Total. A pessoa ela entrava e falava, olha, eu me considero, portanto, como um empresário. Então, beleza. Então você agora vai fazer parte da nossa corporação de ofício. Você vai fazer parte dessa associação que vai pleitear alguns direitos, assim dizendo. Era muito ligado mais à questão de contratos naquela época para esse público apenas fechado. Então, por exemplo, eu era um consumidor e eu tinha que comprar um produto, sei lá, e vinha esse produto, sei lá, estragado, tá? Essas relações que existiam, esses tratados que existiam entre os comerciantes não se aplicavam a mim. Por quê? Porque eram leis apenas entre comerciantes. Tá? Então, por exemplo, se um comerciante comprasse a cebola do outro e essa viesse estragada, aí sim, beleza, era possível fazer a troca. Por quê? Porque esses tratados que existiam eram apenas entre comerciante e comerciante. Não englobava o público em geral. E daí começou então a ter essa necessidade, né? Afinal de contas, o consumidor ou qualquer outra pessoa também tinha que se ver amparado, né? Mas na segunda fase do direito empresarial, onde nós entramos no Código Civil lá francês de Napoleão, né? Mais à frente, nele já traz a ideia de teoria dos atos de comércio. O que é isso, professor? Na primeira fase nós vimos que para você ser considerado um comerciante bastava você se auto-intitular. Era um caráter subjetivista, ligado ao sujeito. O sujeito, portanto, chegava e falava, olha, eu sou um comerciante e eu quero fazer parte dessa associação. Show de bola, bem-vindo à associação. Tempos depois, né, foi visto que essa auto-intitulação era muito assim, aberto o negócio. Né? Qualquer pessoa chegava e se auto-intitulava. Então criou-se a figura dos atos de comércio previsto em lei. Então o Código Civil de Napoleão, ele traz de maneira legalista o que eram considerados atos de comércio. Então, atos de comércio é quem pratica esses tipos de atividade. Então tinha um rol de condutas, tá? Todas definidas em lei. Então, por exemplo, sei lá, eu pratico a venda de produtos de agricultura e pecuária. Pronto, se está na lei, eu posso me considerar, portanto, um comerciante. Professor, não está na lei. Se não estava na lei, você não poderia ser considerado um comerciante. Tá? Mas mesmo assim ficou aquela brecha. E aí? E como é que ficavam os consumidores? E os prestadores de serviço? Esse era o grande questionamento que existia nessa época. Porque só se falava em comerciante e de produção de bens, tá? E produtos, mas serviços não se falava. E aí, quando chega em 42, o Código Civil Italiano traz, portanto, a teoria da empresa, onde ele define a empresa como uma atividade econômica organizada para a prestação de serviços ou produção de bens. Tá? Então, é na Itália, onde em 1942, que traz, portanto, a definição de empresa propriamente dita. E nessa definição de empresa, nessa definição de empresa, que ele consegue albergar a todos aqueles que existiam tanto uma atividade de produção de bens, com a venda de bens, produtos, produção, como também aquele que prestava um serviço. Tinha aquele carinha lá que fazia, por exemplo, a entrega, ele tinha uma carroça, levava um produto para o outro, né? Ele prestava um serviço de transporte. Nesse caso, ele era também considerado um empresário a partir de 42, porque até 42 não existia essa figura. Tá? Então, surge, portanto, no Código Civil Italiano, na terceira fase do direito empresarial, a teoria da empresa, onde diz que empresa é uma atividade econômica e organizada. O grande X da questão é a organização. Professor, por que organização? Quer dizer que ele é organizado? Não. A organização, conforme o Fábio Ulloa, né, que é o doutrinador que consegue explanar essa organização da empresa, ela diz que é a organização de 3 fatores: mão de obra, capital e tecnologia.
Mão de obra, o empresário ele vai ter que gerir a mão de obra. Capital é um investimento, é o dinheiro que é colocado na empresa. E tecnologia está relacionada às novas tendências do mercado. Então ele tem que envolver, tem que aplicar a tecnologia na sua empresa, na sua atividade empresarial. Tá? Então, o grande X da questão, quando a gente fala de teoria da empresa, é lembrar essa grande diferença que existe, pois ela traz a organização como X, como diferencial para as outras fases. Beleza? E é isso que vem nos influenciar. Se você pegar lá o Código Civil de 2002, tá? Lá no artigo da teoria da empresa, que agora me fugiu a cabeça o número, depois eu até passo para vocês, é o primeiro artigo, tá? Ele fala justamente isso: empresário é aquela pessoa que exerce a atividade economicamente organizada. Então, o nosso Código Civil ele absorve por inteiro o Código Civil italiano de 1942 no conceito de empresa, tá? Então, bem interessante. Depois disso, a gente passa a falar sobre os princípios. 3 grandes princípios nortearam o nosso estudo. Liberdade de iniciativa, onde o governo, o Estado, na verdade, não é o governo, o Estado, ele estimula a população a empreender, a buscar uma atividade econômica, né? Tem, portanto, essa livre iniciativa, você pode empreender da forma que você quiser, óbvio, dentro daquilo que é estabelecido em lei, tá? Liberdade de concorrência, o mercado ele vai ser todo regulado para que não haja, portanto, monopólios de mercado, tenha-se, portanto, a livre concorrência, porque isso é benéfico tanto para as empresas quanto também para os consumidores, principalmente até para os consumidores. Quando a gente fala em concorrência, a gente fala em melhoria de produto, a gente fala em preço mais baixo, né? Então, liberdade da concorrência é um princípio que deve ser protegido. Na verdade, até a Constituição ela fala isso. Deve ser protegido no mercado brasileiro, pelo Estado brasileiro, tá? E preservação da empresa e função social. A empresa ela tem um papel no âmbito social. Afinal de contas, ela gera emprego, ela arrecada tributo, ela movimenta uma economia, ela movimenta uma região, uma cidade. Ou seja, ela tem um impacto social, ela tem uma função social. É isso que a doutrina traz como função social da empresa. E por ela exercer essa função social, é preciso que nós façamos o possível para preservá-la. Ninguém quer que a empresa feche. Por quê, professor? Porque se a empresa fechar, tudo isso que a gente falou vai por água abaixo, ou seja, pessoas desempregadas, a região fica sem economia girando, o Estado deixa de arrecadar. Então a ideia, né, e o objetivo do Estado é justamente sempre deixar as empresas funcionando, preservadas. Não é a ideia, ela não quer que feche, porque isso traz um prejuízo muito grande. Tá? A não ser que seja de fato a última esperança, né? Aqui não se defende a preservação de qualquer tipo de empresa, até porque é benéfico para o próprio mercado em si uma empresa vir a fechar e surgir uma outra, né? Isso é benéfico para a concorrência, tá? Mas de toda forma, sendo viável uma possível recuperação, né? Uma possível uma reestruturação, aí sim. Beleza, essa é a ideia, preservar a empresa. O Estado ele quer preservar essa empresa viável, tá? Então isso a gente já conversou nas nossas aulas passadas. E aí, na nossa aula, essa não me engano foi retrasada ou foi até a passada, nós falamos sobre o empresário. Artigo 966 do Código Civil, olha aqui como é que ele traz aquela ideia de organização da teoria da empresa. Ele diz que o empresário é aquela pessoa que exerce de maneira profissional, ou seja, tem uma habitualidade, ele tem uma rotina. Ah, professor, eu vou uma vez na vida na minha atividade empresarial. Sou empresário? Bom, por conceito do direito, você poderia, então, ficar aquém desse encaixe, né? Por quê? Porque o empresário é aquele que, de fato, ele exerce a atividade, não necessariamente presencialmente, mas pode até hoje em dia, a gente está falando de um Código Civil de 2002, né, meu povo? Então, em 2002 nem tinha ainda esse conceito ainda muito desenvolvido das atividades online, né? Então, esse exercício profissional, na verdade, é um exercício com habitualidade, ou online ou presencial. Se você gere uma empresa de maneira profissional, você se dedica, aí sim você é considerado empresário. Tá? Então, o empresário é aquele que exerce de maneira profissional a atividade. Que atividade é essa? A empresa. Tá? Empresa é uma atividade econômica organizada. Ele mesmo já traz, aquele que exerce profissionalmente atividade organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços. Ponto. Morreu Maria Preá. Aqui é a definição do que é um empresário
Dentro desse conceito já temos também o conceito de empresa, que é essa atividade organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. Beleza? Já trouxe para vocês aqui 3 dicas importantes para a gente poder resumir a ideia de empresa, que é essa atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Empresário, que é aquela pessoa que exerce de maneira profissional a atividade de empresa. Esse empresário pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Como assim, professor? Eu, pessoa física, eu posso ser empresário. Posso exercer a atividade de empresa. Eu, pessoa jurídica, também posso criar uma atividade empresarial, sem problema algum. Tá? Por fim, o estabelecimento empresarial, que a gente vai ver mais à frente na nossa V2, não é para agora, para V1, mas de toda forma eu já trago como curiosidade para vocês. Estabelecimento empresarial é esse conjunto de bens, tá? Organizados, materiais ou imateriais, usados no exercício de uma empresa. Então, um conjunto de bens, sei lá, a sala, a cadeira, a televisão, o quadro, a lousa para você dar aula na sala, por exemplo, isso tudo é que a gente chama de estabelecimento empresarial. É esse conjunto de bens, materiais e imateriais que juntos auxiliam no exercício da atividade empresarial. Beleza? Tranquilo? E aí nós falamos então sobre o empresário. O empresário é justamente aquela pessoa, aquele gênero, né, que nós falamos, então pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, mas dentro aqui da espécie, ele tem um empresário, ele pode ser individual ou sociedade. São 2 tipos de empresa, tá? Empresário individual sou eu sozinho, o nome já diz. Empresário individual. Sociedade, quando eu estou em sociedade, eu estou com mais de uma pessoa, tá? Então, primeira grande diferença. Eu posso ser empresário individual ou posso ser sociedade empresarial. Massa, professor. Show de bola. Empresário individual, a empresa é a própria pessoa. Empresário individual, a pessoa física é a própria pessoa jurídica, assim dizendo. Você vai abrir uma empresa, mas como você é o único dono da empresa, você é a empresa. Tá? E aí temos um probleminha. Qual é, professor, o probleminha? Na verdade, se chama de responsabilidade direta. Eventuais débitos que a empresa venha a ter, você responde sozinho e diretamente pelaquela dívida. É o que a gente chama de responsabilidade até ilimitada. Esse é o grande X da questão quando a gente vai abrir, por exemplo, um MEI. Né? Professor, eu vou abrir um MEI, vou abrir um empresário individual. Devo ou não devo? Bom, se você está começando, sem problema algum. Né? Afinal de contas, a gente não tem ainda muitos recursos para que possamos entrar numa sociedade ou numa empresa maior. Sem problema. O único problema do empresário individual, meu povo, é que ele responde de maneira direta e ilimitada. Não tem separação do patrimônio. O empresário individual, ele é a própria empresa. E por isso, se tiver uma execução de uma dívida, sei lá, eu sou um MEI, eu compro pipoca, vou criar aqui uma situação totalmente hipotética, né? Bem assim, vou esticar a baladeira, mas eu compro, sei lá, 10 mil reais de milho de pipoca. Tenho várias carrocinhas, né? Espalhadas por todo, sei lá, Maracanã ou Fortaleza. E aí, eu sou um MEI. Beleza, professor, sem problema. Ocorre que quando eu comprei, entrou nessa pandemia, tá? E aí não vendi nada. Ninguém mais foi pra praça e, portanto, eu vendia justamente as pipocas que o pessoal ia pra praça. E agora eu tô com um débito aí, que eu peguei, né? Eu comprei, mas não paguei, disse que ia pagar conforme a venda e etc. E eu tô com um débito aí de 10 mil reais. Nesse caso, a empresa, a dona do milho de pipoca, ela pode entrar com uma execução e me executar diretamente. Por quê, professor? Porque eu sou um empresário individual. E a minha responsabilidade, além de ser direta, ela é ilimitada. Então ele chega ao meu patrimônio. Então, por exemplo, eu tenho um carro, eu tenho uma carrocinha de pipoca, eu tenho alguns bens. A empresa, ela pode executar e penhorar, sem problema algum. Por isso que você é um empresário individual. Bom, diante desse cenário, muito começou a se questionar. Falei, epa, porra, eu não quero empreender e meu patrimônio ficar totalmente à vista do exequente, à vista do, sei lá, não que eu vou fazer coisa errada, né? A ideia não é essa, mas eu não quero proteger meu patrimônio. Vai que, sei lá, acontece uma situação como essa, eu não tenho como pagar. Eu não quero que, sei lá, minha casa não, porque é um bem de família, mas o meu carro, né, seja penhorado. Eu não quero que, sei lá,
alguns bens que eu tenho, um terreno, sei lá, uma moto, sejam penhorados para pagar uma dívida. Não quero isso. E aí, quando foi em 2011, criaram a figura da EIRELI. Justamente é esse novo conceito. Empresa individual de responsabilidade agora limitada. Então, professor, que coisa massa. A EIRELI, ela tem uma responsabilidade limitada. É isso? É isso mesmo. Tá? Então, show de bola. É melhor abrir uma EIRELI. No entanto, nós temos um probleminha. A legislação, quando ela chegou em 2011, ela trouxe um requisito para você abrir uma EIRELI. Capital mínimo de 100 salários mínimos. Bicho, professor, agora lascou, né? Eu ia abrir um MEI, quando eu vi que ia pegar meu patrimônio, eu falei, não, vamos entrar para a EIRELI, que é melhor, porque aí protege. Porque a empresa, ela responde pelo patrimônio, pela dívida que ela adquirir. Não vai chegar no patrimônio do sócio. Há uma responsabilidade limitada. É limitada ao patrimônio da empresa. Tá? Então, isso é a figura da EIRELI. O problema é que existe um capital mínimo de 100 salários mínimos. Tá? E aí começou, portanto, a gerar um certo questionamento da classe empresária, né? E, pessoal, ó, é o seguinte, beleza, vocês criaram a EIRELI, massa, show de bola, resolveram o nosso problema quanto à responsabilidade limitada. Só que eu estou começando agora, não tem como conseguir aí 100 salários mínimos. Possível isso acontecer. Não tem como, não tem esse dinheiro todo, como é que eu vou investir esse capital todo? Enfim, não existe, não tem como fazer isso. E aí, quando foi agora que eu falo 2019, né, foi criada a Lei da Liberdade Econômica. Essa Lei da Liberdade Econômica, ela traz a figura da sociedade unipessoal. Sociedade de uma só pessoa, e acabou, portanto, com esse imbróglio que existia desde 2011 acerca da EIRELI. Por quê? Porque agora você pode abrir uma sociedade. Professor, sociedade é de duas pessoas? Mas criar a sociedade de uma só pessoa. Né? Então, essa sociedade de uma só pessoa, ela não tem capital mínimo. E a responsabilidade dela é limitada. Então, em 2019, com a Lei da Liberdade Econômica, nós conseguimos acabar com essa briga que existia entre os empresários de, vou abrir um MEI. Não quero expor meu patrimônio. Então, abra uma EIRELI. Não, mas eu não tenho 100 salários mínimos. E aí? Agora? Então, a partir de 2019, você pode abrir a famosa sociedade unipessoal. Professor, então quer dizer que daqui para frente a EIRELI vai acabar, então? Provavelmente. Né? Se você tem a opção de abrir uma sociedade unipessoal, a EIRELI, a tendência é que ela acabe. Né? Ninguém mais abra uma EIRELI. Mas temos que estudar porque é uma forma, sim, de empresa, né, para abertura. Sei lá, vai que a pessoa quer, eu tenho 100 salários mínimos, não quero empreender uma EIRELI. É opção de gosto, né? Mas ele pode abrir uma sociedade unipessoal sem problema algum, sem exigência de capital mínimo. Tá? Então, a EIRELI é essa figura empresarial, portanto, que ela tem a espécie de pessoa jurídica, não deixa de ser. Tá? Lembrando que o nome empresarial tem a partícula EIRELI lá no final. Então, por exemplo, eu, Márcio, vou abrir um curso, né? Um cursinho preparatório para concurso público. Então eu quero abrir uma EIRELI. Então como é que eu faço? Eu abro, vou lá na junta comercial, peço a abertura de uma EIRELI, preencho o formulário e coloco lá o nome. Márcio Gabriel Plachina Júnior, sei lá, se eu quiser botar meu nome todo, se não quiser, bota só Márcio, sei lá, Márcio Gabriel Plachina, final EIRELI. Tem que botar EIRELI no final, como uma forma de identificar que você está abrindo uma empresa individual de responsabilidade limitada. Beleza? Tranquilo? Já vi isso cair em prova de concurso público, viu? Perguntando aonde que ficava a partícula EIRELI. A EIRELI fica lá no final. Então, você escreve o nome da empresa, o que for, quem você quiser colocar, e lá no finalzinho você bota a partícula EIRELI. Tá? Então você identifica se aquela atividade é uma atividade de responsabilidade limitada pela partículazinha. Tá? Por isso, quando você vai abrir um MEI ou um ME, lá no final tem ME, MEI, EPP, que é uma forma de identificar para quem está fazendo negócio com aquela empresa, que tipo empresarial é aquela. Limitada tem LTDA, sociedade anônima tem SA. Isso tudo vocês vão estudar no semestre que vem, que é a parte societária, tá? O direito societário. Mas, porém, todavia, aqui a gente precisa saber disso, que existe a figura da
Eireli, tá? Existem duas observações que eu queria trazer para vocês acerca da Eireli, tá? A primeira delas é que a pessoa jurídica ela pode constituir Eireli, tá? Isso aqui era um entendimento que existia até 2017, não tinha esse posicionamento, né? Se a pessoa jurídica ela poderia abrir ou não uma Eireli, ficava apenas a cargo da pessoa física, tá? Então, em 2017 houve um novo entendimento, uma instrução normativa do DREI, a gente vai estudar mais à frente o que é esse DREI, tá? Que é o Departamento de Registro Empresarial, tá? A gente vai ver mais à frente como é que vai funcionar esse DREI, mas ele tem um novo entendimento, tá? A instrução normativa número 38/2017, onde diz que a Eireli, ela pode sim ser constituída por uma pessoa jurídica. Ou seja, eu tenho uma empresa, a empresa ela pode abrir uma Eireli? Pode, agora pode. Até 2017 não podia, era apenas pessoa física, tá? E a segunda observação vai justamente nesse encontro. Proibida a constituição de mais de uma Eireli, apenas quando o titular for pessoa física. Então, a pessoa física ela só pode abrir uma Eireli, tá? Só pode abrir uma Eireli. Onde é que está isso, professor? Lá no Código Civil, artigo 980, letra A do Código Civil, tá? Pessoa jurídica pode abrir mais de uma. Por quê? Porque se a lei falou só pessoa física, então se não está expresso, está permitido, né? Então a pessoa jurídica ela pode abrir mais de uma Eireli. Pessoa física, apenas uma Eireli. Aí você vai falar assim, professor, mas eu, por exemplo, eu tenho uma Eireli e eu tenho algumas filiais. Sem problema. Você pode ter filiais, mas Eireli você só pode ter uma, tá? Então é possível a abertura de apenas uma Eireli, quem diz isso é o Código Civil, tá? E olha o que está lá, artigo 44, são pessoas jurídicas de direito privado as empresas individuais de responsabilidade limitada. Isso aqui é só para a gente dar um checkmate nessa matéria da Eireli, pois é nela que nós encontramos a figura da Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada com pessoa jurídica de direito privado. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Massa. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Qualquer pessoa pode abrir uma atividade empresarial? Pode abrir uma empresa? Não, nem todos. Apenas aqueles que são capazes. Professor, o que é capaz? Capaz é aquela pessoa que ela é maior de idade. Para o Código Civil, você tem que ter mais de 18 anos. Tá? Então, para você abrir uma empresa, é preciso que você tenha mais de 18 anos. Primeiro requisito. No entanto, nós temos duas exceções quanto a isso. Sempre tem as exceções, né, professor? Exatamente, sempre tem as exceções. Temos duas exceções quanto à abertura de empresa, quanto à idade mínima para abrir. Na verdade, a capacidade. A primeira exceção se diz quanto à herança. Por exemplo, vou dar um exemplo sempre para ficar mais fácil de entender. A herança ela é prevista, ela é possível você abrir uma empresa por herança quando é continuação. Exemplo, o meu pai tem uma empresa, né, uma Eireli, vamos assim colocar, e no entanto ele veio a falecer. E aí, professor? Só tinha ele, né, era empresário individual, né, uma empresa individual. O que eu posso fazer? Posso continuar essa empresa? Bom, você tem mais de 18 anos? Não, eu tenho 14 anos. Sem problema algum. Você pode continuar exercendo a atividade do seu pai. É por isso que há essa exceção. A herança, ela é possível, ela lhe permite você continuar uma atividade empresarial mesmo que você tenha menos de 18 anos. Mesmo que você não tenha capacidade total. E aí, professor, como é que fica nesse caso? Eu só tenho 14 anos, imagina, eu vou assumir uma empresa? Seria isso. No entanto, você vai ser assistido ou representado, tá? Isso eu acho que vocês vão estudar no Código, no Direito Civil com a professora Elisângela, mas essas duas formas de tratamento. Representante, quando você é absolutamente incapaz, e assistido, quando você é relativamente incapaz, certo? Então, é possível eu abrir, ou, na verdade, nem abrir, eu continuar uma empresa, mesmo sendo menor de idade, mesmo sendo incapaz, relativamente ou absolutamente, é possível.
Mas só estão dois casos. O primeiro caso é por herança. Então, se eu receber a empresa por herança, se meu pai falecer e eu ter que dar continuidade, eu sou menor de idade, tenho 10, 15, 20, 20 não, 10, 15, 16 anos, 17 anos, eu posso? Pode, sem problema. No entanto, você vai ser representado, se for absolutamente. Exemplo, eu tenho, sei lá, 5 anos, né? Então, você vai ser representado ou você vai ser assistido, se for no caso de parcial incapacidade, tá? Outra coisa que é possível você continuar uma atividade empresarial mesmo não sendo capaz, se houver uma incapacidade no decurso. Professor, como é que é isso, pelo amor de Deus? Meu pai agora nessa situação tem um empresário, uma Eireli, a empresa ela está funcionando, beleza? Só que quando chegou ali em 2015, diante da crise, daquela confusão toda, meu pai teve um AVC. Teve um AVC e aí tornou incapaz. Ele está vivo, ele não morreu, então não há herança que se falar, mas ele está totalmente acamado, ele está de maneira praticamente vegetativa. E aí, professor, como é que pode? Eu posso assumir essa empresa? Eu só tenho 14 anos. Pode também. Então, essas duas exceções são previstas no Código Civil. Tá? Para você abrir uma empresa, é preciso que você tenha capacidade. Portanto, você tem que ter mais de 18 anos. No entanto, tem duas exceções que permitem você abrir uma empresa, ou na verdade, continuar uma empresa. Não abrir, continuar uma empresa com menos de 18 anos. Quais são essas duas opções, professor? Primeiro caso, herança. Meu pai morreu e eu vou receber essa empresa, então eu posso continuar. E segundo caso, incapacidade no decurso. Meu pai estava tudo bem, teve uma incapacidade, um problema, sei lá, mental, que deixou incapaz. Eu tenho que assumir, sou o único filho, sei lá. Então, você assume, mesmo você não tendo capacidade de 18 anos. Tá? Então, nesse caso, nos dois casos, na verdade, você vai ser ou assistido, se for relativamente incapaz, ou representado, se for absolutamente incapaz. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Agora, só para a gente finalizar a nossa aula de hoje, e aí logo em seguida, eu acho que vocês vão ter a aula do Bruno, né? Mas eu vou continuar aqui a gravação, que eu vou fazer a revisão, tá? Da nossa prova. Vou fazer questão por questão, depois vocês assistem lá no YouTube. Tranquilo? Porque como essa nossa aula é curta, eu queria finalizar a matéria para poder fazer depois a revisão da nossa prova, tá? Então você depois assiste, a revisão é jogo rápido, são só as questões que da prova, tá? Eu disponibilizo hoje mesmo, daqui a pouco eu já posto no YouTube e vocês têm um acesso, tá? Tanto a aula quanto a revisão que eu vou deixar aqui gravado. Tranquilo? Beleza? Bom, o empresário, como eu disse, para você abrir uma empresa, você tem que ser maior de 18 anos. Tem que ter a capacidade. Não é isso? Tá certo? Beleza? Agora, existem 4 atividades que são excluídas do conceito de empresário. Primeiro, profissional intelectual, sociedade simples, atividade rural, sociedade de cooperativa. Tá? Deixa eu só verificar um negócio aqui, rapidinho, antes da gente dar o prosseguimento aqui à nossa aula. Tenho aqui alguma pergunta de vocês, que eu nem estava tentando isso. Então o menor não pode abrir uma empresa, apenas continuar. Exatamente, Tabata. O menor de idade ele não pode abrir, apenas continuar. E nesses casos, muito bem, Tabata, que foram citados. Herança ou incapacidade de decurso. Tá? Herança, meu pai morreu. Então eu posso continuar a empresa. Incapacidade, meu pai não morreu. No entanto, ele está incapaz. Teve um problema agora aqui de saúde que deixou-o incapaz. Então, sem problema algum. Beleza? Tranquilo? Professor, se a pessoa fechar a empresa... deixa eu ver aqui outras coisas. Professor, a aula vai ser postada no YouTube. Minha internet falou muito no início da aula. Sem problema, Maria. Vai ser postada no YouTube. Tá? Tá, professor, se a pessoa fechar a empresa, mesmo assim o patrimônio entra nesse caso? Tabata, no caso de um fechamento da atividade empresarial, tá? E aí a gente vai estar falando provavelmente numa questão de falência, o patrimônio ele vai responder sim pela dívida da empresa. Tá? É justamente o que a gente fala na falência de massa falida. Então, junto todo o patrimônio da empresa para que ela responda. E aí é feito muito leilão, né? Volta e meia tem leilão de empresas que fecharam, pega-se o patrimônio para que pague a dívida que existe.
tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Estou aqui, me desconectei, apenas no celular, tudo bem, tranquilo. Para ter pontos extras na atividade tem que acertar 7 questões. Joana, deixa eu só verificar o mínimo das questões, que eu não tenho certeza, ó. Para te passar uma resposta, eu passo até no grupo depois sobre isso. Mas fique tranquilo, tá? Ah, o Bruno vai entrar 9h20, show. Deixa eu verificar um negócio aqui. Deixa eu parar aqui, interromper o compartilhamento. Calma aí, vocês vão me ver agora. Pronto. Deixa eu ver um negócio que eu não quero mostrar aqui. Deixa eu entrar aqui na prova de vocês. Porque de repente eu posso até deixar esse conteúdo para a semana que vem. A gente já faz logo a nossa revisão de agora, né? Deixa eu ver aqui, só um segundo. Pode mostrar, né? Calma aí, pô. Deixa eu entrar aqui na prova de vocês. Só um segundo. Aqui não. A gente não liga, né, Bárbara? Se travar um pouco, eu tô abrindo aqui uma aba. Já já que eu tenho que pegar aqui a prova de vocês no Google Form. Que aí eu posso qualquer coisa deixar esse conteúdo que eu acho que não tem questões sobre isso, salvo engano, sobre os excluídos do empresário. Aí pra gente não perder tempo, né, vamos focar aqui na nossa avaliação, né? Deixa eu ver. Agora não lembro. Calma aí um pouco, vou entrar aqui no celular, porque se eu for entrar aqui no computador, eu tenho medo de deslogar aqui o nosso Google Meet, porque vai mudar a conta do Google. Jogo rápido, calma aí. Google Forms. Pronto. Tá abrindo, iniciar agora. Calma aí, povo. Espera aí, espera aí. Estou tentando acessar aqui, porque eu não quero logar aqui no computador, porque eu tenho medo de deslogar aqui o nosso Google Meet, ó. Segundo semestre. Ah, Jesus. Cadê, macho? Pô, vamos fazer o seguinte.
Vai dar 9h10 aqui, falta 10 minutinhos, não tô conseguindo acessar por aqui pelo celular, tá dando um errozinho. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, só um segundo. Agora acho que o negócio andou aqui. Não libera não, aqui pelo celular não tá dando entrada não. Tem que ter o link. Bom, vamos fazer o seguinte, meu povo. Eu vou encerrar agora, porque vocês vão ter aula daqui a 10 minutinhos, dá um tempo aí pra vocês darem uma pausa. E eu vou já gravar aqui também a nossa revisão, tranquilo? É o tempo que eu abro aqui e gravo para vocês e posto daqui a 10 minutinhos no máximo, 10 a 15 minutos no nosso canal do YouTube. Tranquilo? Beleza? Então eu vou encerrar por hoje aqui, tá? E vou já gravar também a nossa revisão. Então eu vou postar 2 vídeos. Uma da nossa aula de hoje, tranquilo? 2, um videozinho de 10 a 15 minutos da nossa revisão, questão por questão. Tranquilo? Tudo certo? Então, já pode dar uma pausa aí, vocês vão lá pro Bruno, vão ter aula com ele. E daqui a pouco eu estou postando os 2 vídeos no canal do YouTube. Tranquilo? Valeu, galera. Então, uma boa aula, um bom dia para vocês. Vou postar agora, tá? Vou gravar aqui rapidinho e aí já posto para vocês os 2 vídeos. Valeu! Até semana que vem. Vou encerrar aqui a gravação, calma aí.